Olá, tudo bem com vocês? É, eu vi um vídeo um dia desses, acho que semana passada, de uma menina nova mesmo, que perdeu o marido há pouco tempo e ela se questionava não, ela fazia uma reflexão ali que se o marido dela tivesse vivo, o que, que ela queria contar para ele, né? Coisas do cotidiano, coisas bobas que a gente faz, que chega em casa e quer dividir com o marido. Enfim, eu achei o vídeo muito interessante, assim, como às vezes a gente não aproveita, né, a pessoa que a gente está casado, ou os filhos, as pessoas que a gente convive, né, enquanto elas estão do lado. Às vezes a gente deixa de compartilhar tanta coisa e depois quando a gente perde realmente é chovendo molhado, né? A gente escuta isso sempre, mas a gente acaba que vai passando batido, não pratica. Graças a Deus, dentro do meu casamento, eu e o Luiz, a gente já vem há algum tempo já praticando isso, né? A gente conversa muito, a gente fala muito e então eu no meu casamento eu não vejo muito isso acontecendo, né? Não falando as coisas, a gente fala, compartilha muito, muito mesmo. Mas se tem eu não tenho mais pai nem mãe. Meu pai morreu há 14 anos e minha mãe há 4. E assim, eu sinto muita falta de compartilhar coisas da minha vida com eles, sabe? Meu pai, ainda que está mais tempo, né, que eu perdi mais tempo, era uma pessoa com a qual ele era meu conselheiro, eu contava tudo, assim, tudo dentro do possível, né, gente? Mas ele era aquela pessoa que sempre estava participando da minha vida, né? Perder ele foi muito difícil. E uma das coisas mais engraçadas é que das coisas que eu mais criticava, que eu tinha preguiça, hoje eu vejo que eu tô tão parecida com ele e talvez é, seria as coisas que eu queria realmente estar podendo compartilhar e podendo conversar e como que eu não tive essas conversas com ele lá atrás. A minha mãe, como morreu mais recente, é, depois da morte do meu pai, a gente começou a fazer quase tudo junto. Então, assim, era uma pessoa muito divertida. Todos os domingos a gente passava, ela ia almoçar em casa e ela tomava a cerveja dela, eu meu vinho, a gente ouvia as músicas antigas. Era muito gostoso, sabe? Vou abrir aqui para minha cachorra passar. Tá querendo ir fazer xixi lá fora. Então, eu com a minha mãe eu pude, ela soube muita coisa da minha vida ainda, né? A gente conseguiu compartilhar muita coisa, porque ela foi muito presente ali na minha vida. Meu pai, como tem esse tempo maior, eu mudei muito, né, nos últimos 14 anos. E das coisas que eu mais sinto vontade assim de poder compartilhar com ele e das coisas que mais me incomodavam, e às vezes eu criticava que ele era muito religioso, era uma pessoa que estava sempre na igreja, na minha casa sempre tinha um grupo de oração, ele vivia para isso, para ajudar as pessoas, era uma pessoa muito voltada para o religioso e eu achava aquilo muito cansativo. Ele, até onde ele pôde, né, quando eu tinha idade, morava com ele cobrava isso muito da gente, sempre falava, tem que ir à missa, comungou, você não está rezando o suficiente, você não lê a Bíblia, sempre pegando o nosso pé por conta disso. E eu confesso que isso, de certa forma, me gerou uma resistência com Deus, assim. Porque meu pai cobrava isso demais e eu via muito como cobrança. Mas talvez ali da pandemia para cá, eu comecei a me conectar muito forte com Deus. Eu e o Luiz passamos maus bocados no nosso casamento, assim, momentos bem difíceis mesmo, e que realmente, se a gente não tivesse se aproximado de Deus, provavelmente a gente nem casado estaria. E foi, e foi tão. Foi devagar, mas com uma força assim. Eu não sei nem dizer. Quando eu me vi, eu tava igual meu pai.
Talvez eu não leia a Bíblia com tanta. Mas é uma coisa que já está. Né, o entendimento que eu tenho da Bíblia hoje, de todas os salmos, de todas as parábolas, como eu entendo, sabe? E como eu vejo meu pai em cada texto daquele, da maneira que ele lia a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que ele me deu quando eu tinha uns 16 anos. E tem várias anotações ali que eu ainda comecei a tentar fazer lá atrás, mas que hoje fazem muito sentido. E eu queria muito poder compartilhar isso com ele, eu queria muito poder orar junto com ele, com a atenção devida, coisa que eu não fiz. Mas eu tenho certeza que ele está orando junto comigo, né? E também Deus sabe de todas as coisas, e hoje eu estou preparada para isso. Provavelmente naquela idade é mais complicado. A gente não tem esse filtro mesmo, né? A gente quer viver e de certa forma, é, Jesus nos traz uma clareza, né? Quando você aceita Jesus, do que realmente é certo e errado. E te incomoda quando você faz alguma coisa que você sabe que não está ali do agrado de Deus. E eu acho que na juventude a gente acha que é bobeira, a gente quer fazer tudo, quer aproveitar, quer, sabe, no limite das coisas, muito sem responsabilidade, né? Então a gente é mais fácil ignorar essas, essas questões com Deus, porque quanto mais perto de Deus a gente fica, mais a gente sabe que a gente tem que deixar para trás e como que a gente tem que seguir em frente. Então, assim, das coisas, né, pro meu pai e pra minha mãe com certeza eu queria compartilhar com ela, né, aonde eu tô morando. Eu mudei de cidade depois que ela, não logo depois que ela morreu, mas provavelmente se ela estivesse viva eu não estaria morando em Curitiba hoje, estaria lá em Belo Horizonte. Então, eu queria contar um pouco de como está sendo a minha vida aqui para ela, sabe? Sinto muita falta das mensagens de WhatsApp dela, que às vezes eu botava até no acelerado, porque ela adorava mandar mensagem. E desde quando ela morreu eu não apaguei nenhuma mensagem, mas até hoje eu não consegui ouvir. Ela era muito alegre, sempre eram umas ótimas, umas mensagens ótimas, mas eu ainda não me sinto. 4 anos se passaram, eu ainda não me sinto preparada para ouvir essas mensagens. Eu tenho uma irmã e ela fala que direto ela escuta. Minha mãe dando bom dia, minha mãe falando que tá com saudade. E eu ainda não consegui, não consegui ouvir essas mensagens, não. Mas eu consegui compartilhar com ela muito já desse momento de fé, de Deus. A gente conseguiu fazer, dividir isso muito. Com ela eu ainda fiz. Mas eu queria muito ter feito isso com meu pai. Muito mesmo. E de quanto ter Deus na minha vida mudou tudo. Né? Mudou tudo. E hoje eu entendo cada coisa que ele falava. Eu entendo Nossa, entendo tudo. E eu queria muito agradecer, né? Que se ele me deu essa base lá atrás, com certeza demorou um pouco, mas o momento veio, né? E ter tido ele lá atrás como exemplo, com certeza foi maravilhoso. Mas eu sinto muita saudade dos meus pais. Então, vocês que têm pai e mãe vivos, aproveitem, aproveitem, porque a gente sabe que eles vão morrer, mas a gente nunca acha, a gente sempre acha que vai ter tempo. E tempo é hoje, gente, tempo é agora. Tempo é a gente que faz, entendeu? Se você tem pai e mãe, se estiver longe, ligue, tente passar os domingos, vá na casa deles, aproveite o máximo que vocês puderem, porque eu sinto muita, muita falta dos meus pais, muito mesmo. E é isso. É uma coisa que é muito importante para mim e espero que faça sentido para vocês.